Bom dia, senhor presidente e demais membros da mesa, todos os colegas aqui presentes, os senhores e senhoras que prestigiam esta sessão, cumprimentar também a imprensa aqui presente, escrita, a TV Assembleia, Rádio Assembleia. Hoje, reiniciando aqui o nosso trabalho, faltando pouco tempo, apenas, deputado Maurício Picarelli, alguns dias para que nós possamos definir o futuro do nosso Estado e o futuro do nosso país. Já dizia o ex-ministro britânico que a democracia é um dos piores sistemas que existe na Terra, e depois ele vem com a segunda fala. Até hoje, ainda não encontraram no planeta um sistema melhor do que este. Ou seja, o caminho é pela democracia. E a gente fica feliz de saber que o nosso país, apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, o deputado Paulo Corrêa, bom dia, deputado Paulo Corrêa, sabendo de que, apesar de todas as dificuldades, a gente vive em um país livre, um país democrático, e é preciso que todos nós possamos exercitar na plenitude o nosso direito de escolha, sem ser cerceado por qualquer pessoa que queira. Já considerei uma parte dilatada a Vossa Excelência. E nós, que recentemente passamos pelo crivo das urnas, aqui já usamos essa tribuna para fazer um agradecimento às pessoas que, mais uma vez, depositaram o seu voto de confiança para que nós pudéssemos representá-los aqui no Parlamento. De domingo que vem, nós vamos definir o futuro do nosso país. E a gente fica muito triste, né, pela forma, às vezes, leviana, forma antiga de denegrir a imagem de um em detrimento da imagem do outro. E, na verdade, o que as pessoas querem, deputada Antonieta, o que as pessoas querem mesmo são propostas. O que o brasileiro e as nossas brasileiras, né? Até porque a maioria da população é feminina, né? Mais de 51%, 52% da população, é que nós encontremos as respostas para as demandas existentes. É isso que as pessoas querem. E dessas eleições nós vimos muito claramente uma eleição atípica em todos os sentidos, uma eleição silenciosa e que, de repente, você viu aí, né, as pessoas, na hora de depositar o seu voto nas urnas, aí escolhendo aquele que acredita ser o melhor para si, para a sua família e, consequentemente, para a sua sociedade. Domingo, portanto, nós vamos definir o futuro do nosso Brasil. A minha oração, deputada Enelva, é que nós tenhamos uma eleição pacífica, é que nós tenhamos uma eleição tranquila e que a vontade soberana daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe, é o que, na verdade, conhece de forma muito especial a motivação do coração de cada um de nós. Nós temos aí hoje um Brasil dividido, né? Essa é a realidade. De um lado, nós temos aí um que representa o Partido dos Trabalhadores, que já foi conhecido e que ao longo de praticamente 13 anos estiveram à frente do Brasil. Do outro lado, nós temos aquilo que é novo, que é o Jair Bolsonaro, que representa a princípios que, na verdade, ao longo da história do nosso país e recentemente deturpado por muita gente, confundindo-se liberdade com libertinagem, confundindo a princípios criados não pelo homem, mas pelo próprio Deus, é como se fosse qualquer coisa. E hoje o Brasil virou isso. Eu nunca fiquei em cima de muro, eu nunca votei branco, nunca votei nulo, e é natural que, diante daquilo que nós já conhecemos e daquilo que a gente acredita como esperança de dias melhores, embasado em aprimorar e reconhecer e proteger princípios que eu acredito, eu também já estou definido, né? Não é bem aquilo que eu gostaria. O candidato que eu acreditei, que acredito ser o mais preparado, né, por exemplo, Geraldo Alckmin, ele presidiu o maior estado da federação.
teve aí um resultado pífio, alguns erros cometidos, e nós temos que fazer aqui, deputado Enelvo, nós que somos do mesmo partido, o deputado Picarelli, temos que ter a humildade e de reconhecer de erros que foram, na verdade, praticados pelo partido, inclusive na hora da escolha. O nosso partido errou várias vezes, a gente tem que ter a humildade para reconhecer. Não foi para o segundo turno, foi o Jair Bolsonaro e o representante do PT. Então, nesse sentido, não tenha dúvida que eu vou estar ao lado daquilo que eu acredito no sentido mais da defesa da vida, da defesa de princípios, de valores que eu sempre acreditei. Quero conceder a parte ao nobre deputado Enelvo Fellini. Nobre deputado, você traz um tema que não deixa de ser de suma importância pelo momento que vivemos. E o que nos deixa triste é que, a nível nacional, um não se preocupa muito com o programa dele próprio, e sim com o adversário. E, a nível estadual, também não estamos aí com bons programas de defesa, aquilo que queremos, que fizemos, que queremos fazer pelo Estado. É muita acusação, e algumas até levianas. Eu fico triste quando alguém quer penetrar na política através do voto, da democracia, e sai aí bombardeando todos que estão na política como corruptos, incoerentes de estar ali, impossíveis de estar ao cargo. Não é assim. Eu não acredito que não tenhamos grandes ações dentro da política por muitos de nós aqui e por aqueles que vão seguir cuidando do nosso Estado. Mas eu já tinha me programado, nobre deputado Rinaldo, fazer um pronunciamento logo após o segundo turno, com o meu sucesso na eleição, ou insucesso, como ocorreu, de dizer que nós temos que ter mudanças profundas na lei eleitoral. É inadmissível um país, cada 2 anos, parar e ir para a eleição. Olha o custo do Brasil. E, além da administração, já tem que parar 6 meses antes, não pode contratar, não pode adquirir despesa, e já começa a se olhar a política. Então, nós não estamos trabalhando, a verdade é essa. E eu quero, dentro de poucos dias, fazer o meu pronunciamento aqui, defendendo os 5 anos para uma eleição, sem reeleição, para todos os poderes, e que a gente possa, de fato, nós, homens públicos, ter a coragem de enquadrar um sistema político mais decente, mais barato e que faça melhor para a sociedade. Então, sou tá de parabéns pelo pronunciamento, e não tenho dúvida, eu quero trazer aqui com mais profundidade a minha opinião, para que a gente possa, de fato, fazer um país mais justo e melhor para pessoas que mais necessitam dos homens públicos. Eu agradeço e insiro no meu pronunciamento a parte de Vossa Excelência e dizer que também comungo do mesmo sentimento. A cada 2 anos o Brasil para. Aí vem lá a lei eleitoral que restringe algumas ações. E aí quem perde com isso é a população como um todo. Outra coisa interessante é essa questão da unificação. Começa agora, a partir de 2020, a mini-reforma política, alguma coisa que mudou, que permite as pessoas, os partidos que alcancem aí o coeficiente eleitoral de ter acesso, na verdade, a fundo partidário, que eu sempre falei, todas as entrevistas que eu dei, quando falaram de fundo partidário, eu falei, olha, isso aqui para mim não vai mudar nada. Ah, vaquinha no virtual. Nem fiz para não passar vergonha, deputado Pedro Kemp, porque a cultura do nosso povo não é de contribuir com política. Aliás, se nós analisarmos, fizermos uma retrospectiva histórica do nosso país, o país foi criado embasado só no sugar, no tirar. Doar, não é da cultura. Eu nem fiz vaquinha social. Palavra bacana, que até hoje a gente lembra do ex-presidente John Kennedy, que diz, não me pergunte o que eu possa fazer para o seu, pergunte você o que você pode contribuir para o seu país. É o inverso, lá a população participa, faz a doação de forma espontânea. Aqui no Brasil não. Quem foi que teve êxito com vaquinha social? Então, essa cultura que tem que mudar, e mudar mesmo. Portanto, a mini-reforma política, que foi ínfimas as mudanças que aconteceram, mas é um passo a partir de 2020, porque nós temos 34 partidos
em exercício e tem mais uns 70 na forma. Será que nós temos aí praticamente 100 e tantas ideologias diferentes? Então, muita coisa tem que mudar e mudar mesmo, e a população cada vez mais, com esse comportamento contemporâneo, que não é mais a mídia, a grande mídia que vai definir o futuro do nosso estado, do nosso país, e sim, cada um com o seu celular no bolso, ele tem condições em tempo real de saber as ações de vereador, de deputado, governador e presidente da República. A prova inequívoca do que estou dizendo foi esse fenômeno que aconteceu aí recentemente, com todo respeito aos que foram eleitos, pessoas que a população não conhecia, pessoas que, não aqui fazendo uma crítica pejorativa, mas eu não conheço o trabalho social de nenhuma delas. Tem as exceções. Quero aqui fazer um registro do nosso querido amigo, professor da Universidade Federal, que o conheço há 33 anos, doutor Luiz Ovando, um médico conhecido e reconhecido pelo profissionalismo que é, professor universitário, que depois de muitas tentativas, teve assim um êxito fantástico e foi um dos que foi eleito para representar a população de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. Mas esse fenômeno da mídia social, que eu quero aqui dizer que a partir de agora, todos que estão na vida pública vai ter que se interagir de forma mais rápida com a população. E eu lembro que nas minhas reuniões, deputado Herculano Borges, falando de algumas de nossas leis, e falando com um grupo seleto, pessoas que utilizam de algumas das nossas leis, mas que na verdade não sabem que eu fui o autor da lei. Aqui todos os deputados têm leis importantes, leis aprovadas e sancionadas pelos governadores que antecederam, pelo governador atual, Reinaldo Azambuja, mas é possível que uma boa parcela da população não tem conhecimento, e por não ter conhecimento, acaba fazendo um pré-julgamento. Ninguém presta, ninguém faz nada, não sei o quê, papapá, e quando você começa a falar, não sabia, eu não sei, aí eu lembro lá que no livro sagrado, um homem por nome de Oséias diz, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Portanto, o conhecimento liberta, o conhecimento permite você não cometer o pecado do pré-julgamento, e quando você não conhece, você está fadado a cair no erro, e o pior do que o erro é você acabar cometendo crime, porque quando você fala mal de alguém, por não conhecer essa pessoa, por não conhecer a sua formação, por não conhecer a sua índole, nem uma de suas ações, ou as suas ações, você acaba cometendo um crime da injúria, o crime da difamação, e é isso que a gente tem visto, lamentavelmente, ocorrer no nosso país, de forma muito especial, no período eleitoral. Eu olho aqui para o plenário, eu vejo um dos que foi eleito, que é o nosso deputado Antônio Vaz. Parabéns, Antônio Vaz, seja muito bem-vindo a esta casa, uma das pessoas que eu tenho admiração pela sua índole, pelo seu trabalho, mas acima de tudo, pelo que você representa, sempre defendendo a vida, defendendo a família, defendendo valores, que mais do que nunca é preciso que nós estejamos empunhando essa bandeira, porque se hoje nós chegamos aonde chegamos, é justamente por falta de pessoas no Congresso Nacional e por todas as câmaras e assembleias de defender aquilo que realmente a sociedade quer, que é de ter respeito. Ninguém quer ser melhor do que ninguém, ninguém quer apontar dedo para a religião de ninguém ou para a vida sexual de ninguém, mas é preciso que eu seja respeitado e é preciso também que eu respeite as outras formas de pensar de outras pessoas. Então, quero aqui hoje fazer esse registro desse momento atípico em que nós estamos passando e que no domingo nós vamos definir. A minha oração é que seja eleito o melhor para o Brasil. Esta é minha oração como cristão, como pai, como avô, como cidadão, porque Deus é que conhece verdadeiramente a motivação do coração de cada um de nós. A política é uma ciência, uma arte de bem administrar aquilo que é de todo mundo. Esta é a função específica da atividade política. E aqueles que pensam diferente e que agem de forma diferente, a gente tem que respeitar, mas a princípio é a definição da política. A gente espera que realmente sejam as pessoas mais alinhadas com aquilo que Deus quer que aconteça no dia 20, porque Ele sabe o que é o melhor para o nosso país. Voltando aqui para o Mato Grosso do Sul, deputado Maurício Picarelli,
Ontem eu assisti o debate, né? Acredito que muitos dos senhores e das senhoras que estão aqui também devem ter assistido. Vossas Excelências nunca viram eu usar dessa tribuna para falar mal de ninguém. Nunca. Não é o meu perfil, não faz parte da minha natureza. Se não for para a gente falar bem, que não fale mal. E a tendência das pessoas é de potencializar aquilo que é negativo. E eu fico muito triste quando eu vejo uma televisão em nível nacional potencializando a coisa ruim. Alguém que foi estuprado, a criancinha que foi estuprada pelo padrasto, pelo líder religioso, pelo professor, enfim, pelo vizinho. É o fulano que foi assaltado, só passa coisa ruim e a televisão fica lá 3 horas, 4 horas. Por quê? Porque dá ibope. Se utilizasse esses meios de comunicações para falar de prevenção, para falar do amor, para falar da solidariedade, para falar de meio ambiente, para falar de coisas boas, mas não, o que dá ibope é coisa ruim, e o povo se alimenta desse lixo que passa na televisão aí, não são todas, mas lamentavelmente essa é a realidade. Mas ontem no debate, eu ouvindo ali, e alguns temas, aliás, em debate político tem todos os temas, então eu não posso deixar, senhor presidente, de enaltecer o trabalho que o governador Reinaldo fez em relação à saúde. E não sou eu que digo, são as pessoas que utilizaram. É natural que falta muita coisa ainda. Eu trabalhei dentro de um hospital há praticamente 15 anos, isso da década de 80. Naquela época, deputado Maurício Picarello, os corredores lotados. Passaram 33 anos, se Vossa Excelência for lá, os corredores vão estar lotados. As demandas sociais, elas são e sempre serão maiores do que aquilo que o poder público tem para oferecer. Esta é a realidade nua e crua. A mãe ou a avó quer uma vaga para o seu neto ou seu filho no CEINF, na creche, ela tem 11 mil crianças na fila. Se entregassem hoje todas as creches, os CEINFs, do que nós chamamos aqui na nossa capital, e erradicasse essa fila quilométrica, pode ter certeza que no dia seguinte teria mais outras milhares de crianças esperando. A vida continua, as demandas sociais continuam, é natural. Agora, nós não podemos deixar de enaltecer esse programa que permitiu com que milhares e milhares de pessoas que esperavam há 1, há 2, há 3, casos específicos de pessoas que há 15 anos esperavam uma cirurgia. É mais do que obrigação mesmo do poder público. Mas 15 anos, muitas pessoas se revezaram aqui no poder, 15 anos, pessoas, famílias esperando. A regionalização é uma realidade, não é só no papel, é uma realidade. Eu conheci uma senhora que faleceu, inclusive vindo da região norte, deputado Herculano e deputado Enelvo, vindo de Coxim para fazer hemodiálise aqui em Campo Grande. Só quem tem um parente que faz hemodiálise, você vai saber o que significa isso. A regionalização da saúde é uma realidade. Depois de 1 ano de governo, nós tivemos o privilégio de inaugurar no dia 12 de março de 2016 ali, com tomografia computadorizada e raio-x digital no hospital regional para atender a região norte, que o ministro da Saúde, embasado num protocolo totalmente desumano, dizia que em uma região, se não tivesse 150 mil habitantes, não teria como implantar o sistema de hemodiálise. E o governador Reinaldo falou pessoalmente ao ministro: ministro, Vossa Excelência não conhece Mato Grosso do Sul. É verdade que Mato Grosso do Sul é um estado que tem poucos habitantes, mas Mato Grosso do Sul, do ponto de vista geográfico, ele é maior do que Portugal 3 vezes. As pessoas andam mais de 1.500 quilômetros por semana para continuar sobrevivendo. E o ministro se dobrou a esses argumentos e permitiu que fosse instalado ali. E não foi diferente em todas as outras regiões do nosso estado. Agora, nós não podemos admitir, faltando aí 5, 6 dias para a gente definir o futuro do nosso estado, do nosso país, alguém dizer que não aconteceu nada, que é só no papel. Não é só no papel, é uma realidade. Na área da segurança pública, nós moramos em um estado que faz parte da maior fronteira seca da América Latina, mais de 1.700 quilômetros de fronteira seca. O governo federal tem uma dívida grande com o Mato Grosso do Sul. Hoje, se nós não tivéssemos ali a DOF, o que seríamos do nosso estado? Olha quantas toneladas de drogas que são apreendidas praticamente, quase que semanalmente,
graças ao empenho e o trabalho eficaz da nossa polícia rodoviária, da própria polícia estadual, do DOF, enfim. O governo federal tem essa dívida conosco, e a nossa polícia, apesar de este problema geográfico, é considerada uma das melhores polícias do nosso país. Vi aqui em um vídeo do presidente da Associação de Cabos e Soldados, deputado eleito Antônio Vaz, do Cabo Couto, elogiando o governo, porque não deixou ninguém na fila da promoção. Aqueles que são da oposição dizem, é mais do que um direito. É verdade que é mais do que um direito e um dever do governo. Acontece que esse direito estava na gaveta, adormecido, há mais casos de 3, de 4, de 10 pessoas há 12 anos, 15 anos, esperando a respectiva promoção, esse direito que estava adormecido na gaveta. Todos foram promovidos, não tem ninguém na fila de espera, além da incorporação de mais de 1.100 homens. Então, o governo tem feito, apesar do momento atípico da vida econômica do nosso país, que diz, não o governador, mas os maiores economistas nacionais, alguns deles que já trabalharam em outros países, dizendo que nunca na história do Brasil republicano vivemos uma crise tamanha como esta. É muito fácil falar, deputada Antonieta, é muito fácil falar. Agora, administrar não é tão fácil assim. Aqui tem pessoas que já foram gestoras. Deputado Pedro Kemp já foi gestor, foi secretário de Saúde, de Educação. Deputado, meu colega, que elegeu-se comigo, vereador, doutor Paulo Silvio, também já foi gestor, foi presidente da Câmara de Vereadores. Não é fácil assim. Falar, todo mundo fala. Eu quero saber, é você sentar na cadeira e você administrar pessoas, é você administrar orçamentos, muitas das vezes exíguo, orçamentos curtos, no momento atípico de uma máquina engessada, de uma máquina inchada, que esta é a realidade da máquina pública brasileira. Eu quero saber é como fazer. E o governador Reinaldo, na minha avaliação, com todo respeito aos que pensam diferente, ele fez um bom trabalho, ele combateu o bom combate, ele permitiu com que o servidor recebesse em dia mais do que uma obrigação, mas acontece que tem 20 estados que não conseguiram. Que Mato Grosso do Sul é diferente, mas Mato Grosso do Sul também faz parte do território nacional. Aqui também tem problemas, e problemas grandes. Então, eu acredito que ele tem todos os méritos para buscar a recondução do segundo mandato, como o Zeca do PT teve, como o próprio André Putinelli teve a oportunidade, e nós o ajudamos para também ser reconduzido, fazer os 8 anos de mandato. Eu acredito que a população saberá, no dia 28, reconhecer o empenho, o trabalho que o governador fez no sentido de diminuir esta máquina, no sentido de permitir a regionalização da saúde, porque quando você sente dor, não tem nada mais difícil do que no momento de vulnerabilidade, que no momento da dor, você tem um atendimento, e sabemos que tem ainda muito o que fazer. Eu reconheço isso, e todos os 24 deputados, é difícil um dia que não recebe uma mensagem de alguém pedindo ajuda. E nós, antes de sermos políticos, nós somos pais, alguns aqui já avós, e nós sabemos o quanto é difícil quando alguém que está passando por um momento de dificuldade e às vezes não consegue o atendimento na hora que gostaria de ser atendido. Mas o governo avançou muito na saúde, avançou muito na área da segurança pública, e aí quando eu vi o Couto agradecendo o governador, e o Couto ele representa o contingente maior da Polícia Militar, deputado Cabalmi, que também é cabo, conhece muito bem.
Não foi à toa que ele foi lá e fez esse agradecimento ao governo pelo empenho no sentido de permitir com que todas as pessoas que estavam na fila para ser promovido. E quando alguém é promovido, não é só um macarrão, como a gente diz no meio militar, no ombro, não. É um recurso a mais que vai ser incorporado no seu salário até a sua aposentadoria. Na área da infraestrutura, deputado Maurício Picarelli, o segundo estado que mais investiu. Não tem um município do Mato Grosso do Sul que não recebeu investimento. Vai aqui em Jaraguari, que é um lugar tão pequeno, 14 milhões de investimentos aqui em Jaraguari. Campo Grande, todas as obras que tem aqui, aliás, todas as obras que estão sendo feitas nos 79 municípios, tem a contrapartida do governo do estado. 79 municípios. Ontem eu vi no debate também falando, lá na região tal, só tem lá 3 pontes de concreto, o resto de madeira apodrecendo. O que foi feito de pontes de concreto nesses 3 anos, é só pesquisar. Das 300 e poucas pontes de concretos que tem o Mato Grosso do Sul, só nesses últimos 3 anos, deputado Vaz, foram 104. Proporcionalmente falando, com todo o respeito à oposição, porque contra fatos não há argumento. Porque quando se faz uma ponte de madeira, é algo paliativo. Das 300 e poucas que tem, 104 foram feitas e entregues em 3 anos e meio, levando em consideração e reconhecendo a pujança que é Mato Grosso do Sul no que diz respeito à uma das suas maiores fontes, econômicas. A origem está no agronegócio. E aqui o Enelvo Felini, que é da área, que é produtor rural, está aqui me lembrando que não só foram feitas, entregues, mas foram pagas. E ao longo desses 3 anos e pouco, não houve nenhum ruído de algo, de desvio em relação na área de obras. Então, o governador não fez acepção de cores partidárias. 79 municípios receberam investimentos. Na educação, não foi fácil o governador colocar em prática a lei que trata desse assunto. É o maior salário do país, merece muito mais do que isso pela sua importância e relevância, o educador, aquele que recebeu de Deus a missão tão nobre de formatar a cidadania, de preparar pessoas para ingressar na nossa sociedade. Não foi fácil. Alguns estados, inclusive, entraram na justiça. O governador está cumprindo. E a FETEMES, eu tenho esse vídeo do presidente da FETEMES elogiando o governador Reinaldo, o ex-presidente Roberto Botarelli. Então, contra fatos não há argumentos. E é preciso que nós tenhamos a humildade para reconhecer aquilo que foi feito de bom. Tem coisas que não foram bacanas. Nós temos que ter a humildade também para entender e para reconhecer e para corrigir. Mas muitos avanços aconteceram no momento atípico da vida política e econômica do nosso país, e Mato Grosso do Sul não foi diferente. Portanto, eu quero aqui agradecer, senhor presidente, essa oportunidade a mim concedida para falar desse momento, desse clima, dessa dificuldade que passa o Brasil, mas é preciso que nós tenhamos esperança, é preciso que nós tenhamos maturidade, é preciso que nós respeitemos as instituições. E eu vi ontem sendo potencializado que o filho do Bolsonaro falou dessa questão do STF, que eu discordo veementemente, mas também já tivemos pessoas do outro lado usando tribunas por esse Brasil afora, também falando na mesma linha, e eu não concordo, porque as instituições elas têm que estar acima das pessoas, e o que eu espero é que Deus ilumine todos os brasileiros e brasileiras, e que no dia 28 nós possamos votar aquilo que nós entendemos que seja melhor para o nosso país. E é preciso também que nós respeitemos, porque na democracia pressupõe o direito da maioria, e a gente não pode querer levar para o lado da força. E quando lembro da força, eu lembro de uma frase de Rui Barbosa, antiga, que dizia que o poder da força
não pode suplantar a força do poder. Que Deus ilumine a todos nós, que Deus ilumine o brasileiro e a brasileira, e que nós possamos ter um Brasil melhor, e o Brasil que eu espero, senhor presidente, até porque estamos vivendo uma travessia de um país que queremos, uma travessia de um país que todos nós queremos, mas acima de tudo, estamos passando por uma travessia de um país que todos nós merecemos. E um país que nós merecemos, um Estado que nós merecemos, é um Estado mais justo, um país mais justo, mais humano, mais solidário e mais tolerante. É o que tinha. Muito obrigado, senhor presidente.